Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de educação musical, dessa vez teorias e experiências no Brasil. Desde já agradeço os colegas que estão conosco aqui ao vivo, né? As aulas não serão ministradas na sexta-feira, foi só hoje, tá? Que é a aula inaugural, para que vocês, né, fiquem tranquilos. As aulas vão ocorrer na terça-feira, que geralmente é o dia mesmo que eu ministro, mas estou fazendo essa aula inaugural hoje, tá? Para a gente já iniciar aí o nosso curso, e agradeço desde já pela presença aí ao vivo aqui com a gente. O que nós vamos ver nessa disciplina? Vamos lá? Teorias e experiências no Brasil, então, como o nome está dizendo, a gente vai tratar um pouquinho dos educadores e dos principais, a gente não consegue falar sobre todo mundo no módulo, porque o modular é muito corrido, mas nós vamos tentar falar um pouquinho daqueles que se destacaram aqui no Brasil. E eu não poderia deixar de iniciar essa disciplina falando, claro, um pouquinho sobre o Villa-Lobos, né, que, afinal de contas, ele contribuiu muito para o processo de educação musical, inclusive. Para quem, né, além de ser um excelente músico, para quem não sabe, ele praticamente fundou, né, a parte de educação musical aqui no Brasil através do canto orfeônico. Então, falando resumidamente, né, o Villa-Lobos morava em Laranjeiras junto com seus 7 irmãos, era carinhosamente chamado por Turru, era o apelido dele na família, porque ele gostava de imitar o barulho do trem. E desde muito novo, né, a família ia muito para Minas, e talvez seja isso que tenha influenciado tanto a questão da música caipira, da música do interior, né. O pai era violoncelista, fazia festas familiares, tinha uma tia pianista que tocava muito bem o Bach. Conta-se que quando ele era criança, ele pegou escondido do pai o clarinete, né, de curiosidade, e começou a soprar. Aí o pai dele viu e trancou ele no quarto e falou para ele: "Agora, já que você pegou o instrumento, você vai tomar bastante cuidado e você só vai sair daí depois que você tocar". E ele passou praticamente o dia todo com o clarinete. E ele saiu desse quarto já no começo da noite, tocando uma escala. Fazendo algumas escalas, ele conseguiu tirar som já no primeiro dia e exercitar algumas escalas, e daí, né, dizem que veio a curiosidade, né, a intenção de se tra de exercitar mais a parte musical, né, através de um, entre aspas, "castigo" aí, tem o lado bom que, ele conseguiu, o pai percebeu, né, a família percebeu que ele tinha uma aptidão muito grande com relação à área musical. Então o Villa-Lobos, ele toca muito bem o violoncelo e tantos outros instrumentos, eh, e ele foi o praticamente, assim, o que iniciou, né, o processo de educação musical no Brasil. O projeto orfeônico desenvolvido por ele, em 1887 e 1959, foi adotado oficialmente no ensino público brasileiro, inicialmente no Distrito Federal, por volta de 1932, e depois em todo o país. A implantação do projeto foi realizada por meio do decreto número 19.890, assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 18 de abril, no ano referido, e tornou o canto orfeônico uma disciplina obrigatória nos currículos, escolares por mais ou menos umas 3 décadas. O canto orfeônico é um canto coletivo, um canto coral. Ele fez uma adaptação aqui para o Brasil, mas ele foi originalmente realizado lá na França, com o intuito de disciplinar os estudantes. Então ele tinha esse caráter mais na questão de disciplina, eh operários, né, soldados, militares eram os participantes. Então, um baixo custeio para ensinar música, porque o canto coral só usa a voz, não tem compra de instrumentos musicais, e formar a identidade nacional ligada ao nacionalismo musical do século XIX. Para o Villa-Lobos, havia uma preocupação mais cívica, socializante e artística, claro que por conta do governo, além do perfil, né, do estilo do projeto lá na França, que ele fez a adaptação, mas aqui no Brasil, na verdade, teve início com o João Gomes Júnior, em São Paulo. Não foi o Villa-Lobos o primeiro, mas ele desenvolveu, digamos isso, em longa escala,
com um número muito grande de participantes, por isso que o nome dele acabou se tornando o nome mais famoso, dentro dessa questão desse projeto mesmo, né, que era obrigatório. Então ele tinha uma preocupação cívica e moral, foi originado na França, e a preocupação artística no sentido de número de vozes, né, então o governo queria que tivesse muita gente participando, principalmente aqueles que não tinham nenhuma condição ou nunca tiveram a oportunidade de, ter a música na sua vida, de estudar música, né, que era para uma classe mais privilegiada, e aí esse projeto veio para colocar isso na mente das pessoas. Então, de acordo com Lemos, o território brasileiro, os primeiros vestígios sobre o uso do Orfeão indicam que o músico Carlos Alberto Gomes Cardim, em 1910, utilizou a modalidade de ensino musical na Escola Pública de São Paulo. A gente tem alguns nomes, né, ainda na implantação do canto orfeônico, o Lázaro Rodrigues Lozano, que atuou no ensino de música na Escola Complementar e Normal de Piracicaba. Temos também o Fabiano, além do Fabiano, nós temos também em São Paulo, né, o João Batista Julião, que foi o que implantou e ministrou um trabalho mais específico com presidiários, e o João Gomes Júnior. Depois da década de 1920, o governo de São Paulo posicionou-se firmemente a favor do ensino de música na modalidade orfeônica e nas escolas de rede pública com grande enfoque nas primárias e normais. Então, o Vila Lobos foi muito bem sucedido nos primeiros empreendimentos, nas concentrações orfeônicas paulistana, e isso foi impulsionando, né, a fazer um memorial do evento para entregar ao presidente da República. E assim ele tornou-se bem próximo a Getúlio Vargas. O projeto foi tão bem aceito que, em 18 de abril de 1932, o chefe da nação assinou o decreto que tornou obrigatório nas escolas, como uma disciplina mesmo, obrigatória em todas as escolas do Distrito Federal. E aí o projeto foi crescendo. As primeiras demonstrações de grande porte ocorreram no estado de São Paulo, com o apoio do João Alberto, e reuniu representações de todas as classes sociais paulistas. Como afirma a musicóloga Ermelinda Paz, né, os estádios de futebol e outros locais no Rio de Janeiro então, o Distrito Federal seria, na época, os palcos mais utilizados. Por quê? Porque a quantidade de participantes era tão grande, né, as concentrações orfeônicas, que eles precisavam daquelas arquibancadas imensas para colocar os estudantes, os participantes para o evento. O que o Vila Lobos fez, né? Ele começou a capacitar músicos, né, fazer cursos específicos para músicos, mas também pela demanda muito grande desse projeto, ele não conseguiu quantidade suficiente. E aí ele passou a oferecer uma capacitação para professores, pedagogos, né, professores da escola regular, e esses pedagogos replicavam essa base bem primitiva, para os demais colegas de trabalho. Ou seja, uma pessoa que não era musicista, né, não entende muito de música, aprendia um pouco e repassava para os colegas. Então, a qualidade, né, não por mal, mas por falta da demanda de mercado, a qualidade da questão de afinação, de entradas nas músicas e outros quesitos que seriam específicos da nossa área, foram deixadas de lado. E isso talvez seja um dos motivos, né, pela questão do projeto não ter dado tão certo, não ter sido levado adiante, né? Muitas pessoas até criticam, falam que o Vila Lobos fez esse projeto para agradar o governo na época, né? Mas sendo uma questão política ou não, digamos que ele foi o introdutor da educação musical com grande força, principalmente do canto coral, aqui no nosso país. A SEMA era responsável pela formação de professores de música até a fundação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. E eles ofereciam cursos puxados mesmo, assim, a grade era muito bem embasada. Então, eles tinham califasia, que era a arte de falar com boa dicção, califonia, né, a arte de cantar com boa voz e afinação, e calirritmia, que é a arte de ajustar o texto ao ritmo da música. A preparação do ensino do canto orfeônico foi reservado a professores da escola primária, especializado de música e canto orfeônico na formação de professores, e a prática indicado aos professores que já eram formados em canto orfeônico, eles iam aprofundar mais.
Teve o curso superior de especialização em pedagogia do canto orfeônico e a didática do canto orfeônico, que é a metodologia do ensino, trabalha a fisiologia da voz, a polifonia coral, prática de canto orfeônico. Então, se a gente observar, a grade era muito bem fundamentada. O que não tinha era profissional suficiente, né, da parte de música mesmo, capacitado da parte musical, para passar isso adiante, né. Então, ele trabalhava muito com a Manosolfa, a gente já viu isso no Kodály, né, que ele fez uma adaptação aqui para o Brasil. As sílabas rítmicas, né, o famoso ditado rítmico, né, como o Pozzoli, começou aqui também a exercitar, né, a prática dessa pedagogia do canto orfeônico. O jornal, em 1933, o Globo, colocou que a grandiosidade de uma festa de educação cívica, de arte e fé no campo do Fluminense vibrou a alma nacional em expressões inéditas, além da regência, a mais suave e doce regência da história do Brasil, dos maestros Francisco Braga, aí ele colocou, né, tem o nome de vários, né, dominados aos olhos hipnóticos de Villa-Lobos. Na primeira página do jornal à noite, o estado de Vasco da Gama está vivendo uma tarde inesquecível com 30 mil crianças das escolas que tomam parte de uma esplêndida demonstração de canto orfeônico em homenagem ao Dia da Pátria. Grande massa popular entre as dependências da praça. Então é só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de como saiu a notícia aí do evento na época. Com o apoio do então presidente Vargas, Villa-Lobos organizou concentrações grandiosas e que chegaram, não todas elas, mas com a grandiosidade do evento, chegou-se até mesmo 40 mil vozes infanto-juvenis e 1.000 instrumentistas das bandas de música. Então, a banda tocava também junto com o coral, né, a banda militar na época. Então, era um trabalho assim de quantitativo de muita significância, porque para a época, né, 40 mil vozes e pessoas que nunca estudaram música, nunca tiveram oportunidade de estudar música na escola, foi um evento muito grande, foi um pulo, um salto muito positivo para a carreira dos músicos. Aqui também tem uma foto do jornal, né, 20 mil vozes cantadas. E a coleção de canto orfeônico, né, dos solfejos, ele trabalhava solfejos específicos, a forma, né, toda a formatação, desde a regência, a gente viu aí, né, tinha trabalho todo detalhado com a dicção, com relação à afinação, à rítmica. Então não era um trabalho só de quantidade de gente cantando, mas era um trabalho de qualidade, no sentido, pelo menos, pedagógico da projeção desse projeto. É interessante notar as ferramentas de composição artificiais utilizadas na tentativa de abranger vários segmentos de cada profissão. Então, devido à formatação do projeto, que a gente viu aí que tem uma questão mais cívica, né, disciplinar, né, então ele também falava muito da questão do trabalho. As costureiras era uma embolada e ele faz menção a um ofício urbano. Já a mulher rendeira estava presente na costura, né, a costureira não podia também ser esquecida. Então, de uma certa forma, até mesmo a questão das letras estavam relacionados com o trabalho, né. Se vocês observarem na letra, né, com a alma a chorar, alegre a sorrir, cantando seus males, as costureiras somos nesta vida. E aí ele fazia toda uma poética, né, em cima de alguns trabalhos, né, mais executados na época, e em contrapartida, se ele homenageou as mulheres, ele não podia deixar os homens, então ele fez uma canção chamada O Ferreiro, que existe o vínculo com a realidade rural e urbana, mas não há espontaneidade na canção. É imposto na poesia o compromisso com as representações sociais do trabalho da identidade nacional, na opinião de alguns escritores. Sou ferreiro brasileiro, cada pancada tem, deste meu trabalho tem. Tem um som forte? Tem. Voz do trabalho? Tem. E modelando um Brasil futuro. Cada golpe bem seguro, sou ferreiro brasileiro, na cor da brasa tem. Destes braseiros tem, teu nome a raça dos brasileiros. E as centelhas douradas no ar são como estrelas pelo céu azul. Céu do meu Brasil. Então, se a gente observar, né, a letra tem tudo a ver aí com a questão, né, de trabalho da época, o perfil dos profissionais, né, ideologias do regime, a exaltação às representações sociais, incluindo tanto profissões rurais como urbana, ofícios mais ligados à plantação, à pecuária e outras atividades da época.
regionais, folclóricas, recolhidas pelas pesquisas desenvolvidas pelo maestro, e também um bom exemplo, a mulher rendeira. Na canção trabalho a construção da representação social, também, né, fica mais explícito a própria definição de trabalhar, que segundo a letra da música, é lidar sorridente, né, é trabalhar sorrindo, trabalhar feliz, né, mostrar o trabalho como um momento de alegria para o cidadão. E um resultado previsível, o vencer da vida. De igual modo, a garantia do destino futuro. E meio da felicidade, o operário na labuta, né, edificando a sua nação, vamos falar assim. Na canção, Operário Brasileiro, se vocês observarem ali, constatamos semelhante supervalorização também do trabalho, a edificação da atividade, alimentando as representações sociais enobrecedoras de um personagem importante que é o operário. Constatamos que, a partir, né, do Estado Novo até o final da era Vargas, houve um grande louvor ao trabalho que se revestia numa dimensão apoteótica, na tentativa de incorporar a opinião pública ao projeto político-econômico, ideológico em andamento. Enfim, acreditamos que o canto orfeônico cumpriu sim a sua missão cívica, entre aspas, através das diversas composições que formaram as representações das virtudes do trabalho e do bom trabalhador, associando ao paternalismo de Getúlio Vargas. Aí a gente, né, tem a referência bibliográfica, tá? Só para que vocês tenham uma pontinha de curiosidade. Aqui a ideia não é falar especificamente história da música, né? Falar sobre o Villa-Lobos, onde ele viveu, a vida dele, mas falar da contribuição dele, no nosso caso aqui, principalmente, é claro, com relação à educação musical e o que o canto orfeônico representou. Como eu disse anteriormente, muita gente fala que o o sucesso, né, que começou grandioso, mas foi depois decaindo, é devido justamente a essa questão da profissionalização, dos educadores que não eram musicistas. E isso até hoje acredito que acontece aqui no Brasil, né, gente? Às vezes, uma determinada região do Brasil tem muita gente, está faltando emprego, e outra região, às vezes, não tem ninguém formado, às vezes precisa chamar um maestro, precisa chamar um regente de outra cidade próxima para fazer a regência lá de uma banda marcial da cidade, de um coral. Então, a realidade né, vivida nessa época, principalmente, era uma, de hoje não é tão diferente. Hoje a gente tem muito mais profissionais capacitados, mas mesmo assim o Brasil é muito grande e às vezes em algumas regiões a gente ainda falta essa demanda e talvez eles passem por esse mesmo problema, por essa mesma questão. Teve um projeto chamado Música na Escola, que foi desenvolvido aqui em Minas, inclusive, que foi praticamente isso também. Os professores dos conservatórios de música aqui, né, que são 12 conservatórios em Minas Gerais apenas, eles começaram a capacitar, não para dar aula de música, mas para ter uma breve noção musical, e começaram a capacitar os professores de pedagogia da cidade. Esse projeto aconteceu, o material pedagógico era fantástico, inclusive tem a parte de construção de instrumentos, de sucata, mas aí a gente cai na mesma tecla. Será que vale a pena? Ainda existem lugares e conservatórios que fazem essa parceria, sim. Aí a gente fica naquela dúvida. É legal porque estimula? Porque o professor pode estimular esses alunos a procurar uma escola especializada de música e aprofundar mais, a tocar um instrumento, né? A cantar, a participar de corais profissionais? Ou será que é um ponto negativo porque essas pessoas que não são específicas da área vão acabar atuando dentro da disciplina? Então, eu jogo aí um questionamento para vocês, né? A gente não tem respostas prontas sobre essas coisas, é muito de região para região, de lei, de editais, da forma que é feito esses editais, e tudo isso ainda, esse problema ainda é um problema agravante aqui no nosso país, né? Mas a gente acredita que com a demanda de profissionais que vão se especializando, como vocês que estão aqui na faculdade, as coisas vão melhorando e os editais também vão se adequando, né, à medida que esses profissionais vão completando essas cadeiras aí. Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa aí sobre o Villa-Lobos, sobre o que a gente comentou aqui agora? Não? Nenhuma dúvida?
Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui a gravação nesse primeiro momento, nessa nossa primeira aula. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam a disciplina, tá? A gente começou com uma atividade bem tranquila aí de formas, especificamente do Vila Lobos, mas o que vocês tiverem de dúvida, qualquer pauta de dica que vocês precisarem, às vezes está com um emprego novo aí na cidade, fazendo um projeto, precisar de dicas, a gente pode sim tirar um momento da aula para trabalhar outros conteúdos que vocês necessitem se precisar, ok? Muito obrigada, bom descanso a todos, ótimo final de semana e até a próxima aula. Amanhã eu posto a aula, inclusive o cronograma já com as datas das aulas posteriores, ok? Muito obrigada, pessoal.